Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Michel. Essa é minha princesa, Jéssica, minha esposa. Amém. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso, sabe? Deus é muito bom. Confiar uma família em nós, viu, homens? Dar uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos em nossas mãos. Sou muito grata à minha família, minha esposa, minhas filhas. Eu quero que ela ore agora por esse momento, amém? Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, na Tua casa. Que vale mais um dia estar na Tua casa do que qualquer outro lugar, Senhor. Como é bom, Senhor, estarmos em comunhão com nossos irmãos no mesmo objetivo, que é buscar a Tua presença. Senhor, fora dessas paredes, nós não encontramos isso nas ruas. Por isso que é tão importante estarmos aqui em comunhão, Senhor, porque lá fora nós somos um em meio à multidão, mas aqui, Senhor, nós estamos unidos e a chama é mais forte, o fogo é mais quente, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor direcione todo esse momento, que o Michel vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Que flua dele, Senhor, tudo aquilo que ele recebe de Ti, Senhor, na intimidade dele, Senhor, que venha transbordar nos nossos corações, Senhor. E que seja a Tua palavra, Espírito Santo, não a palavra dele, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, como o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Todos já estão com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 15, amém? Amém? Vamos meditar, como o nosso pastor diz, um banquete hoje, né? E o mais engraçado, e o mais gostoso, o mais divertido e o mais saboroso é que cada um tem um prato preparado para esse dia, né? É muito legal que a mesma palavra, talvez o mesmo versículo, cada um tem uma visão que o Espírito Santo fala no coração, né? Eu cheguei, eu estava fazendo meu cadastro ali do Nota Paraná, né, miséria? E aí eu estava de lá fora escutando um pouquinho do Nelson pregando, e eu falei, tomara que ele não vá pregando que eu vou pregar, viu? A gente já fez assim, né? Se você for primeiro, a gente já tá. Eu imagino o Anderson lá, o último lá. Chegar lá, vai pegar, eu sei que Deus tem algo preparado a cada coração, aos nossos corações. O Espírito Santo ministrou uma palavra bem legal no meu coração, para me passar para a igreja, amém? A gente vai ler Lucas ali, só o início ali, a introdução. Lucas capítulo 1. Lucas 15, versículo 1. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os seus e os escribas murmuraram, dizendo: estes pecadores e comissões. E ele se propôs a parábola dizendo: amém? Aqui começa essas três parábolas no capítulo 15, onde nós vamos meditar hoje. A primeira delas, como é que chama a irmã que saiu antes de mim aqui? A Letícia já foi dando uma introdução maravilhosa aqui, Letícia, parabéns, me ajudou muito, viu? As pessoas vão falando, também vão nos dando um degrauzinho para você subir ali. Muito bom as suas introduções. E ali, como vamos relatar, vou falar bem rápido aqui dessas duas primeiras aqui, que é a parábola da ovelha perdida, né? E eu fiquei meditando, e não tem como nós não meditarmos e colocarmos para o nosso dia de hoje, né, o que aconteceu, né? O homem estava ali, aquele cara, e Jesus contando essas parábolas para aquelas pessoas. E eu imagino também, antes dele começar a contar, pessoas que estavam procurando saber a verdade, estavam curiosos para saber o que Jesus tinha para falar. Outras pessoas estavam murmurando porque Jesus estava falando aquelas palavras. Ele estava, talvez, irados ali, dizendo: olha, o que esse cara está falando, rapaz? Mas ao mesmo tempo todos estavam ali ouvindo. Amém?
Ao mesmo tempo, a palavra estava entrando. Eu não me esqueço de um testemunho, eu tenho que ficar olhando o relógio aqui, que comi meu tempo aqui. Eu não me esqueço de um testemunho de um rapaz que eu encontrei. A gente, às vezes de manhã, vai lá no Dirceu, lá na Leia, né, Leia? Cadê a Leia? Aqui, ó. Tomar um cafezinho da manhã quando a gente pode, né? Esse dia faz dia que eu não vou lá tomar um cafezinho. E eu encontrei um homem, e ele começou a contar um testemunho para mim. Falar que ele estava ali naquela praça do... Ai, meu Deus, vou falar dos picareta, dos corretores. Dos picareta. E um belo homem, um jovem senhor com a van, né? Alguém sabe quem é esse jovem senhor aí? O pastor Luiz estava lá, né? Com aquela van, né? Com aquele barulho. E diz que ele ficou interessado naquilo. E diz que esse pastor, né? O pastor Luiz colocou essa caixa ali. Não sei se tinha um som. Ele não especificou também, não sei como foi, meu pastor. Depois puder conta para vocês. E ele... pastor falando ali, e esse cara lá do outro lado da rua, lá longe, diz que parou e começou a ficar atento às palavras. Falou, rapaz, se esse cara tem coragem de fazer isso aqui, eu tenho curiosidade de conhecer esse cara, rapaz. Eu estou no final dessa pregação, como Jesus estava fazendo ali, no final disso daí, o pastor relatou o lugar que ele ia estar, que provavelmente era aqui na Batista do Calvário, ia ter um café, ele fez um convite, e esse homem veio. E eu peguei esse gancho aí, pastor, lembrei que... E ele não estava ali frente a frente, ele estava bem longe. Então Jesus, ele era especialista em fazer isso. Jesus, ele era especialista em trazer algumas parábolas, algumas histórias, para confrontar aquelas pessoas. Jesus, ele era especialista nisso, porque Jesus era um homem muito inteligente. Então ele estava olhando aquela multidão, ele sabia que ele tinha pessoas que aceitavam ele, pessoas que não gostavam, pessoas que estavam murmurando, pecadores, e ele estava trazendo algumas histórias. E dentro dessas histórias, como o pastor Luiz estava, aqui não relata quantas pessoas aceitaram ali essa palavra, mas a semente foi plantada em todos os corações. Não importa onde que estavam essas pessoas. E ele continua contando essa história do homem que tinha 100 ovelhas. Ele falou, então eu vou propor contar uma história aqui para vocês. Vamos lá. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E uma se perdeu. Qual de vocês que não vai atrás dessa ovelha? Então isso já começou a entrar na cabeça das pessoas, por quê? Provavelmente a ovelha naquela época tinha um valor agregado muito alto. Então as pessoas falaram, rapaz, você está doido, tem 99, mas se eu perder uma, eu preciso ir atrás. Abandonou todas as 99 lá, abandonou entre aspas, né? Deixou ela no lugar e foi atrás dessa perdida. Como foi lido aqui, achando a ovelha perdida, ele relata, né? Ele fica muito feliz, esse homem, quando acha essa ovelha, e diz que pega ela nos braços, comemora, avisa os amigos. Ele faz todo esse trabalho de comemorar, né? Fala, pô, achei a ovelha. Eu fiquei imaginando, eu lendo essa palavra, não tem como eu não imaginar isso. Contextualizando para cá, se a gente perde alguma coisa aí, né? Um cachorrinho, né? Você já viu, tem um grupo lá do meu bairro lá? Meu Deus do céu, eu nunca vi perder tanto cachorro naquele grupo. Jesus amado, dá para montar um canil. Eu imagino que os meninos, se fosse na nossa época, se nós perdéssemos uma ovelha, a primeira coisa que nós íamos fazer, mandar nos nossos grupos de WhatsApp, né? Grupo do Legendário. Ô, os legendários, vamos lá buscar essa ovelha, subir a montanha, buscar a ovelha, né? E os legendários já iam atrás, ia procurar tudo, né? Mas ninguém achou, quem achou foi o próprio dono. E eu acho que quando ele achou essa ovelha, que diz que ele comemorou muito, ele quis contar para todo mundo, né? E trouxe essa ovelha de volta. E ali diz que é melhor aqui, vamos ler lá o versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo que não necessita de arrependimento. Então ali Jesus começou a trazer uma lição ali para aquelas pessoas, a dizer que, olha só essa história, uma ovelha é importante, mas se vocês que estão aqui não se arrepender,
Nada disso vai valer, vocês precisam ter o arrependimento. E Jesus foi trazendo um confronto, porque a palavra é confrontadora. A palavra tem que trazer um confronto em nosso coração. A palavra, nós não podemos chegar aqui e ela não fazer eu pensar, se isso estiver acontecendo, algo está errado. Jesus em todo momento ele estava sendo intencional. A todo momento Jesus estava sendo intencional. E passado isso, Jesus já falou assim, vou contar mais uma. Tem uma mulher que ela tem 10 dracmas, 10 moedas de prata, né? E se ela perde uma, gente do céu, quando eu li a gente estava meditando, eu tenho uma sogra, uns parentes, umas tias, e rapaz do céu, quando elas perdem alguma coisa, pensa num desespero. Rapaz, uma vez eu estava com a prima da Jéssica e ela tem o mesmo apavoro. E ela perdeu a chave do carro. E aí ela, Michel, pelo amor de Deus, essa chave, e revirou essa bolsa, virou de ponta cabeça e tal. Mas pensa no desespero, imagina perder uma moeda, né? Que ela relatou que era equivalente a um dia de trabalho, imagina um dia de trabalho, um suor. Então ela ficou desesperada. Eu acredito que essa mulher até acordou os vizinhos, sei lá, fez muito barulho, acendeu sua candeia, seu farolete, seu farol, sua lamparina, e isso virou um desespero, né? E eu lembro dessa prima da Jéssica procurando, sabe onde que estava? Dentro da própria bolsa, que ela tinha revirado umas 4 vezes. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Uma vez, eu acho que eu estava com a chave assim, ó, no dedo, e procurando, e estava no meu dedo, eu procurando no meu bolso. Alguém está se identificando aí, né? Com certeza a gente já fez isso, né? Mas enfim, e essa mulher, na verdade, ela foi com muito cuidado, ela começou a arrastar os seus móveis, acendeu sua candeia, porque era muito valiosa essa moeda para ela. Isso tinha um valor. E ela achou. E aqui no versículo 10 diz, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, Jesus está falando sobre o arrependimento. Jesus está trazendo um confronto, dizendo e usando alguns exemplos. E aonde eu quero chegar nessa mensagem agora? E Jesus começa a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Não sei vocês, irmãos, mas eu me identifiquei muito nela. E me identifico muito. E Jesus então começa a contar a história de um fazendeiro que tinha 2 filhos e seu filho mais novo, como o pastor Luiz relatou aqui já antes da ceia, que privilégio poder trazer uma palavra após a ceia, né? Meu Deus do céu, coração cheio de alegria. Então ele começa a contar essa parábola ali para essas pessoas que estavam vindo após essas 2, ele começa a contar a terceira e começa a falar sobre algo. Sobre um filho que pediu tudo o que ele tinha de direito, repartir essa fazenda, sua herança. E esse menino pegou tudo e em pouco tempo acabou com tudo. E esse filho, imagino que ele passou por muitas coisas. Jesus relatando ali, Jesus não dá exemplo total, porque eu acredito que Jesus também deveria ter o tempo dele lá, né, para pregar. Senão já ia dispersar o pessoal, apesar que devia ser muito bom ouvir Jesus, né? Nós ficava 24 horas ouvindo. Então ele começou a contar e falar essa parábola para essas pessoas e dizendo, esse menino pegou tudo e ele vendeu tudo. Ele acabou com tudo. Vendeu não, acabou com tudo. Talvez, não sei naquela época se existia droga, alguma coisa, mas coisas ruins ele fez. Com as prostitutas, ele acabou com o seu dinheiro, acabou com aquilo que ele pegou em pouco tempo. E ele estava numa terra muito distante, onde que por um tempo começou a ter fome. Como foi lido, ele foi trabalhar para uma pessoa, provavelmente esse menino deveria ter habilidade em fazenda, porque trabalhava com o teu pai, conseguiu um emprego em algum lugar, e ele chegou a desejar a comida dos porcos. Começou a desejar porque ele não tinha nem o que comer. Meus irmãos, mas chega num ponto que nós começamos a lembrar daquilo, os valores que estavam perdidos. Esse menino começou a lembrar dos valores que ele tinha lá na casa dele. Os valores, tudo que ele tinha, quantas farturas ele tinha. E mais, ele pensou assim, eu estou desejando comida de porcos. Os empregados do meu pai comem melhor do que até
talvez o dono aí dessa fazenda, porque estava numa loucura. Ele falou, eu vou chegar no meu pai e vou falar. Vou pedir perdão, pai, pequei contra os céus e contra ti, mas estou aqui de volta. Se meu pai deixar eu, sei lá, capinar, fazer qualquer coisa é bem melhor do que aqui. Mas ele lembrava que lá tinha valores. Ele começou a lembrar que os valores existiam lá e ele poderia ser resgatado. Sabe, meus irmãos? E esse menino, ele volta para sua casa. E a Bíblia diz que quando ele está um pouco distante, meu Deus, o seu pai já está lá na porta, olhando para ele, identifica ele de longe. Quantas vezes esse pai não estava orando e pedindo, eu quero o meu filho de volta, eu não sei onde está teu filho, teu parente, teu pai, tua mãe, ei, ele vai voltar, você vai resgatar os valores, porque ele sabe os valores que tem dentro da tua casa, ele sabe quem você tem crido, quem você tem buscado. E esse menino volta, e o seu pai está lá na porta, olhando. A Bíblia diz que ele está distante, o menino ainda. Jesus contando, eu fico imaginando, eu escutando uma história dessa, Jesus falando. Imagina, eu estou falando aqui, é simples, imagina Jesus contando isso. E diz que o menino está lá longe, e o pai sai correndo, e pula em seu pescoço, e lhe dá um abraço, salta e te dá um beijo. Eu fico imaginando como foi esse beijo. Foi o melhor beijo que esse menino recebeu em toda a sua vida. Então esse menino fala, pai, pequei contra os céus e contra ti e tal. E começa ali, talvez pedir perdão, chorar. Pai, para, filho. Você está de volta, o pai está de braços abertos te esperando. Sabe? Jesus conta essas 3 histórias. E nessas 3 histórias tem algo muito bacana. As 2 primeiras, uma ele fala da ovelha. Segunda ele fala da dracma. E da terceira ele fala de uma coisa eterna. Jesus ele fala de 2 coisas terrestres que vão ficar. Mas a terceira ele fala de um filho que vai permanecer. Porque ele é eterno e ele nos fez eterno. Então Jesus na terceira ele trata, para fechar, eu acho que essa história, ele contando ali com chave de ouro, ele começa a meditar e falar sobre algo, sobre nós, sobre aquelas pessoas que estavam ali. Jesus começou a falar, tudo isso provavelmente importa, a ovelha lá importa, o dinheiro importa, mas o que mais importa são as coisas eternas, é você ser filho. Então Jesus, contando essas histórias, esse menino chega e vai ali, teu pai mata um bezerro cevado, né? Comida, festa, danças. Mas seu irmão mais velho, ele coloca em seu coração uma ira. Ele se aproxima e diz, o que está acontecendo? Um dos empregados diz, chegou teu irmão aí e está festejando. Cara, ele estava morto, cara, ele estava perdido. Cara, você está doido? Ele se irou e o pai foi até ele. Disse, cara, o que está acontecendo, meu filho? E ele disse, pai, esse cara aí fez tudo de errado. Pegou tudo, foi embora, acabou com tudo. O senhor nunca me deu um cordeirinho para mim festar com meus amigos? O pai disse para ele assim, tudo que eu tenho é seu. Ei, olha aqui, tudo é seu. Ei, tudo é nosso. Ei, nós estamos olhando muitas vezes para aquilo que as pessoas estão tendo, aquilo que eles estão fazendo. Ei, Deus falou assim, tudo é teu. Gênesis 1:29 diz que nós somos imagem e semelhança do Criador, que Ele nos fez como Ele, para dominar sobre tudo, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais. Deus nos fez para dominar sobre tudo. Ele disse, ei filho, é tudo teu, por que você está se irando? Talvez ele nunca tomou posse disso. Porque ele sempre ficou pensando em coisa terrestre. E esqueceu das coisas eternas. Sabe, meus queridos,
resgatar os valores perdidos dentro de casa, é preciso nós analisarmos isso. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que perdeu ou aquilo que está perdido. Se preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos que nós somos filhos e que nós temos filhos. Nós temos que nos preocupar com as coisas eternas. As coisas que vão nos levar à salvação, ao céu. Não é fácil, sabe? Vocês têm uma vida dedicada ao Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados: o que nós vamos fazer, o que nós vamos dar. Ai, meu filho isso, meu filho aquilo. Irmão, se preocupa com as coisas eternas. Isso vai te levar além. Deus é eterno. Nós estamos preocupados com coisas terrestres, coisas da terra. Isso vai ficar. A ovelhinha lá é importante. É um exemplo muito bom. Ele fala. Deixa um exemplo ótimo. Da dracma também. Mas, irmão, mas dessas 3 histórias, o que vai ficar é o filho. É você ser filho. Amém?